Como nós sabemos, Abraão foi o patriarca ancestral de vários povos, entre eles os principais, os israelitas, os ismaelitas e também os midianitas e edomitas. Todos estes eram descendentes diretos de Abraão por suas mulheres. Uma curiosidade que poucas pessoas vão falar e comentar aqui na internet com riqueza de detalhes é a respeito das 3 mulheres às quais Abraão se relacionou. Quais eram estas mulheres? Quais eram as características étnicas dessas mulheres? Quais eram as suas origens? De onde elas vieram? Qual a sua importância para a história bíblica? Tudo isso e muito mais vocês verão agora mesmo neste vídeo. Quem foram as mulheres de Abraão? A narrativa da vida de Abraão começa em Ur dos Caldeus, com seu pai Terá e com os seus irmãos, no caso Haram e também Naor. Quando Terá, logo após a morte precoce de seu filho Haram, no caso ele decide ir para a terra de Canaã, porém eles vão para a terra de Padam Aram e se estabelecem ali na cidade de Haram, nas terras de Aram, e ali eles ficam naquelas terras. Logo após ali, Abraão é chamado pelo próprio Deus, ao qual manda ele sair de perto de sua família, de sua parentela, e seguir para o caminho que Deus o mostrava, a terra de Canaã. A história de Abraão é muito bem documentada e muito bem escrita aí nas histórias das narrativas descritas no livro de Gênesis, onde vão mostrar que Abraão era um descendente de Arfaxade, da linhagem de Sem, vindo da cidade de Ur dos Caldeus, portanto, pertencente ao povo de descendência semítica caldeu. Ele era descendente dos caldeus, veio de Ur dos Caldeus. O seu pai, no caso Terá, era descendente também dos caldeus. E os caldeus eram um povo descendente direto ali do próprio Arfaxade, da linhagem de Sem. Poucos são aqueles que conhecem a história linguística ali semítica antiga de Abraão, e muitos, infelizmente, vão citar e vão falar apenas que ele falava o hebraico, no caso, a língua fenícia, o que não condiz com as escrituras sagradas, com a geografia bíblica e ao povo ao qual ele pertencia. Na verdade, Abraão, vindo de Ur dos Caldeus, junto com seu pai, falava a língua acadiana. Logo após ir para a terra de Aram, ele começa ali a falar a língua aramaica, a qual já estava familiarizado por ser também uma língua mesopotâmica. A esposa principal de Abraão, a sua primeira esposa e mas sim a sua mais amada esposa, foi no caso Sara. Seu nome, Sara, tem o significado bem curioso, que em assírio, babilônico, em acadiano, tem o significado de rainha. Nas escrituras nós podemos ver o grande amor de Sara para com Abraão e de Abraão para com Sara. Nós também sabemos, a partir dos textos sagrados, que Sara era meia-irmã de Abraão, era filha também de Terá e era uma mulher semita da terra de Ur dos Caldeus, descendente de Arfaxad via Sem. Uma curiosidade no mínimo intrigante nos textos sagrados é a respeito da aparência de Sara. Sara, mesmo sendo uma mulher com 80 anos de idade a 90 anos de idade, assim mesmo ela era uma mulher desejada e encantadora para todos os homens da terra de Canaã, e não só de Canaã, mas também da terra do Egito. Como nós sabemos, Sara, ela encantou os príncipes de Faraó e o próprio Faraó. Sem sombra de dúvidas, ela era uma mulher semita de beleza realmente encantadora, até porque para um faraó, príncipes de Faraó, ricos, cheios de concubinas, de mulheres, e também reis ali da região de Canaã se interessarem por Sara por conta de sua beleza, mesmo sendo uma mulher de idade muito avançada, sem sombra de dúvidas, Sara era realmente uma mulher muito encantadora. A Bíblia vai nos dizer que mesmo na velhice, com cerca de 90 anos de idade, Sara foi mãe de um filho, e o nome deste filho foi o nome de Isaque. Isaque, em hebraico, em aramaico, em outras línguas semíticas antigas, é um termo que tem o significado de gargalhada, de riso ou de risada. Ela foi mãe, então, de
Isaac, e Isaac foi o pai ancestral, o segundo patriarca do povo israelita. Junto da história de Sara, nós não podemos esquecer de forma nenhuma também a história da grande intriga que houve entre Sara e também a concubina Agar, a qual foi a segunda mulher que Abraão conheceu, a segunda mulher que Abraão teve. Agar, ela é descrita nas Escrituras Sagradas como sendo uma mulher de origem egípcia antiga, da descendência de Mizraim. Ela foi a mãe de Ismael, o primeiro filho que Abraão teve. Uma curiosidade muito interessante é que nas leis de Nuzi, aí das tábuas de Gassara, em Akkad, eles seguiam exatamente os costumes semíticos. Abraão e Sara, com conhecimento das leis semíticas, ela permitiu que a sua serva egípcia se deitasse com seu marido, até porque ela sabia que, segundo as leis de Nuzi, aí as leis semíticas, basicamente o filho que Agar tivesse não seria filho de Agar, mas sim, na verdade, seria filho da própria Sara. Segundo as tradições semíticas aí, das leis de Nuzi, se uma mulher não tivesse filhos de seu esposo e tivesse uma serva, ela poderia dar essa serva como mulher a seu esposo, como concubina, e o filho que ela tivesse não seria no caso da serva, mas sim no caso da senhora. Portanto, Ismael era filho, segundo as tradições semíticas, no caso de Sara. Porém, as leis também vão colocar a concubina como a dignidade de uma verdadeira esposa, e o patamar, no caso, ali dentro das tendas semíticas, dela era maior. E no caso de Agar, ela se autoproclamou primeira esposa de Abraão, e por ter se autoproclamado primeira esposa de Abraão, acabou tendo uma grande intriga com Sara. Nós sabemos pouco a respeito da história de Agar. Os textos sagrados vão nos dizer que ela era uma mulher da terra do Egito, uma mulher egípcia, da descendência de Mizraim. Porém, o nome egípcio de Agar não é mencionado. Agar é um nome muito bem documentado aí em várias tradições antigas aí de outros povos. O nome Agar aparece aí nas tabuletas de Ebla e também o próprio nome aí de Sara e de Abraão, e também até mesmo de Adão e Eva. Nós sabemos, segundo as Escrituras Sagradas, que Agar, ela foi uma mulher que conheceu o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, e se converteu ao Deus Criador, ao verdadeiro Deus. Apesar de ser uma mulher egípcia e ser muito politeísta, cheia de várias divindades, quando ela teve contato com Sara e com Abraão, ela passou a acreditar e crer apenas no Deus de Israel. E mesmo assim, crendo no Deus de Israel, ela teve até mesmo contatos com seres celestiais, com anjos, aos quais lhe prometeram uma descendência, e 12 príncipes, no caso, as 12 tribos ismaelitas. Entra aí também na história, no caso, logo após Agar ter ido embora com Ismael, no caso, Abraão estava só, novamente, sem uma esposa, por conta de Sara também já ter tido falecido, e Abraão estava sozinho, e Isaac estava se casando. Então, Abraão, por conta de estar sozinho, ele resolveu novamente ter mais uma esposa. Esta mulher, no caso, primeiro foi sua concubina também, assim como Agar, até porque, por Abraão ser um homem semita, ele poderia ter mais de uma esposa. E nós sabemos que Agar, ela tinha ido embora, e no caso, ele tomou uma outra concubina ali para ser sua mulher. No caso, esta mulher é chamada pelo nome de Queturá, ou Quetura. O que mais chama a atenção em Quetura é por conta dela ser uma concubina que literalmente é tida e vista ali como esposa de Abraão. Abraão, logo após ter tido um breve relacionamento como ela sendo a sua concubina, Abraão a coloca no posto de segunda esposa. Logo após a morte de Sara, no caso, Abraão então se casa com uma de suas concubinas. No caso agora, a concubina chamada pelo nome de Quetura. Existe um debate entre muitas pessoas, aí um debate antigo a respeito da origem de Quetura, mas muitos vão dizer aí que ela seria Agar, o que é totalmente errado e não condiz com as escrituras sagradas, até porque as escrituras fazem distinções entre Agar e no caso aí a Quetura. Como nós sabemos então a origem de Quetura? A verdade é que a origem de Quetura, nós podemos aí traçar as suas origens a partir do seu nome, até porque etimologicamente o nome Quetura faz aí referência à comprometida, à amarrada, ou simplesmente aquela
que é para ser dada em casamento. Este é o significado do nome Quetura em aramaico. Muito curioso ressaltar aqui que em Ebla, em várias tabuletas encontradas em Ebla, no caso, foram encontrados aí o nome de Agar, o que remonta a sua origem aí à antiga Síria, a antiga Aram, portanto, ela era uma mulher arameia, assim como a própria esposa de Isaac, que era Rebeca, que também era uma mulher da terra de Aram. Alguns até mesmo especulam que a Quetura ela poderia ser uma serva ali de Rebeca, que veio junto com Rebeca, até porque o período de tempo quando Isaac se casa com a sua esposa Rebeca é um período de tempo aí muito próximo de quando Abraão toma aí Quetura como sendo a sua segunda esposa. O livro de Gênesis também vai nos falar que Abraão foi o pai de cerca de 6 filhos aí, e Quetura foi a mãe de cada um destes filhos. Em Gênesis, no capítulo 25, no versículo 1 e no versículo 2, é dito o nome destes filhos. E Abraão desposou ainda outra mulher, uma nova esposa, chamada Quetura. Ele deu os seguintes filhos: Zimram, Joksam, Medam, Midian, Isbac e Sua. Estes foram os 6 filhos que Abraão teve com Quetura. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo. Até aqui foram estas todas as mulheres que Abraão conheceu. Primeiramente Sara, em segundo lugar como concubina Agar e em terceiro lugar sua segunda esposa Quetura. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal.